Mas sem Haki do Rei, né? Mas você vai não vai manter isso, né? Não, eu acho que ele vai ter o Haki do Rei por causa da questão dos 4, velho. Por causa da questão dos 4. Se o Sanji não tiver, aí o Sop não tem que ter também. Não, o pelo Sop amor de Deus. é. Pelo amor de Deus. O Não, Jinbe pelo não amor de tem Deus. o hack do rei, não? Não. Tem não, né? Não. Véi, o Jinbe, mano, eu vou falar com você. Ele é foda pra cacete. Ele é muito forte. E se eu fosse escolher um pra ser o imediato, seria o Jinbe. A entrada mais épica no bando foi a dele. O respeito maior era o do Zoro. Agora, pra mim, quem mais respeita o Luffy como o rei dos piratas é o Jinbe. Cara, é algo que vai além, mano. Você vê, o Jinbaço, assim que ele se aliou de volta ao bando, né? Entrou de volta pro bando ali no arco da Big Mom, né? No arco do Sanji, inclusive, né? Em Holy Cake. Assim que ele se junta com o bando, na fuga, no momento da fuga, cara, ele começa a liderar o bando com a presença do Luffy lá. Ele fala, Luffy faz isso, fulano faz isso, e começa a liderar Ele geral. surfa com o navio, mano. É. Um dos Ele maiores começa- chimoeiros do Tanto mundo. que o Luffy, ele fala, não, eu não vou. Tipo, ele começa a assumir de volta a posição de capitão dele. Fala, não, a gente vai seguir reto. Porque ele tem que passar pela barreira lá do cara do doce lá, né? Sim. Espero. Fala, não, vamos seguir direto, não vamos dar a volta não. Mas o Jinbe tava lá, tipo, não, vamos dar a volta e tal. E ele era de um Assumindo o bando papel. mó fortão, né? Então. Dos Homens-Peixe, né? Cara, Ele já era um tinha sido. Shichibukai, velho. Ele já tinha sido imediato, né? Vice-capitão. Já tinha sido capitão de um bando, né? Já que o Fischer Tiger morreu, o antigo capitão morreu. Era Shichibukai, comandava, tipo, com o bando dele, toda a negociação com o Yonkou, que era a Big Mom, pra proteger a Ilha dos Tritões. Então, quando ele entra no bando, ele já carrega uma moral de experiência muito grande, sabe? Ele é Então, o mais velho da quando a gente tripulação. fala de não ter um imediato no bando, é isso, sabe? Porque dependendo da circunstância, o Jinbe vai assumir uma posição, a Nami vai poder assumir no dia a dia, o Zoro vai assumir no momento de combate, o Sanji pode assumir também, ele assumiu no caso lá em Dressrosa, né? Falando, não, agora permissão pra atacar o bando da Big Mom, né? Que ele pede lá, né? Liderando o navio do Luffy. E ele fala, não, tá concedido, pode ir. E até em Thriller Bark, pouca gente lembra, mas na luta contra o Ors, que é o gigantão, né? Que é o gigantão lá, o Sanji, ele enfrenta sozinho ele. Enquanto o Zoro fica só olhando. O Zoro chega depois e ele fica só olhando. Aí você vê, o Zoro sempre enfrenta os oponentes primeiro quando o Luffy não tá presente. Não, o Sanji tava lá. Enfrentando, o Zoro tava só olhando lá de cima. Enquanto o resto do bando também. Alguns outros estavam presentes olhando. E ele tava lá, levando madeirada, tentando fazer o dele. E depois que eles entram, sabe? Pra participar da batalha. Então ele também tem um papel dele. O Zoro conseguiu ferir o Kaido quando o Kaido ainda tava bem descansadinho. Tava duro, né? Ainda Ele tava suavão. O Zoro conseguiu O Zoro é sinistro, velho. cortar Zoro é ele, né, sinistro. mano? Com o Haki do Zoro é Rei. sinistro. E era interessante que na época o pessoal ficava teorizando, é Haki do Rei mesmo, não é? Pois Só que é. o Kaido tá acostumado com o Haki do Rei, ele sabe o que é um Haki do Rei, é óbvio que era o Haki do Rei. Pô, doeu mais da conta, doeu mais do que eu esperava. normalmente, né? Você comprou essa briga aí, você falou que era Haki do Rei na época? Claro, pô, pelo amor de Deus, né? Tava lá o Kaido dizendo, você é usuário de Haki do Rei? Aí ele, o não, Zoro? não faço a Não menor sabia. ideia, sei lá. Ele nem Sei lá. sabia, Como é cara. que eu vou negar agora? Só quero quebrar tua cara, irmão. Ele tomou uma quero quebrar chulipa. você. Tinha o que Chulipa negar doeu, ali. né? E aquela cicatriz no olho do Zoro? Sim, pois é, e aí? É o Sharingan, né? Que É enquanto porque ele o treinava... pessoal gosta de narutar a parada falando que todo mundo que questiona isso é porque é fã de Naruto. Só que não é, mano. O Oda não faz nada de graça, Bruno. Cara, tem um monte de coisa que é Eu estranha. tenho uma teoria O Zoro sobre encontrou isso a aí. morte. O que o Zoro encontrou a morte? O que é aquela morte, mano? Que depois Pois a é, gente né? não E sabe aí? nada. É um do- ser E metafísico, tá no anime, né? Porque eu Sim, falei assim, pô, tá será que igual. vão tirar do anime? Porque às vezes foi um bait errado, tá ligado? Bait Não, errado. tá lá. O tá Oda lá. errou, né? Mas o Oda não erra. Não erra, né? Ele é... O Oda é gênio. Exato, é isso. Pô, mas a cicatriz... Não, olha só, primeiro. A gente teve lá o time skip em 2011, no anime. No Isso. anime. Aí eu lembro de ter começado a acompanhar a Fandom 2012 e tal, 2013, tinha muita discussão porque ainda tava quente o assunto do olho do Zoro. Depois todo mundo esqueceu. Naruto tava em alta também, indo pro final, e o One Piece voltando do time skip lá, então juntou uma coisa com a outra, todo mundo, e o olho do Zoro e o olho do Zoro, sabe? Mas e aí? Passou mais de 10 anos, não tem olho, meu amigo. Passou mais de 10 anos, a gente Não nem tem viu. olho. Aí passou mais de 10 anos É. e nem o Dragon a gente viu. Passou 26, 20 e tantos anos e a gente não vê o Dragon também. A gente não tem viu mais olho. A gente viu o Shanks dar um golpe agora. Cara, ó, eu tenho, 26 anos já, eu tenho uma olha. teoria sobre esse olho aí, ó. O Zoro sem o olho
O Sanji sem a perna, vai perder a perna. Não, mas aí como é? Vai perder a perna pra O braço. representar o Zé. Tá. Tô gostando, vai. Tá. E o Luffy vai perder o braço pra representar o Sanji. A tripulação vai virar um símbolo. E aí vai começar a era dos piratas que a gente conhece. Tapa-olho, perna de pau, mão de gancho. Pode crer. Ó, o pior que você falou zoando, mas o Oda curte uma zoeirinha dessa aí. Sim, sim. Não, pô, mas dá sim, cara. Pô, Ah, sai fora. um personagem representando o outro ali, pô. Pro Luffy ficar equiparado ao Shanks ali, perde o braço, pô. Ô, Bruno, a gente Também. tem uma teoria aqui entre nós que a gente sabe o que é One Piece. Eu só queria, tipo, voltar ainda no olho do Zoro, que eu acho que, só pra fechar, que eu acho que pode ser que o Oda ele volte nesse assunto quando a gente for ver presencial o duelo final entre eles, do Zoro contra o Mihawk. E a gente tem um O Zoro momento fala, perfeito. lembra do que você fez? Tuf, aí mete Não, o não vai ter mangueto olho no abrindo, chão. não vai ter nada. Mete o Mas eu acho que, pô, Caralho. mas eu acho que ele poderia, tipo, mostrar antes de começar a batalha, mostra um flashback de como foi essa cena do dia que o Mihawk do cortou o Zoro, olho realmente, dele. do Zoro, tipo assim, terminei o meu treinamento. Vamos aqui pra um X1, sem perder a amizade, né? E o olho dele tava como? Não, a Até princípio então, o olho como dele olho? normal, né? Tipo, no treinamento. É o que eu imagino. Tava lá, passou 1 ano e meio de treinamento e tal, 2 anos de treinamento. Beleza, vamos aqui pra um X1 aqui pra ver como é que eu tô. E ele provavelmente, eu acredito que ele nesse duelo tenha perdido o olho aí, sabe? Caralho. O Mihawk puxou aquela faquinha aqui, ó. Só fez É, assim, só lançou. ó, bem no... O Zorro, né? E aí eles poderiam mostrar isso em flashback, sabe? Só pra, pô, matar a curiosidade do fã, né? É um Sabe? pouco curioso, né? O Zorro treinando o Zoro, né? Já Aqui, né? pensou, cara? É isso que acontece, pô. Mas o Mihawk é o ele Zorro. É, E ele treinou o Zoro. Ah, é? É, pô. Foi isso que Você aconteceu. lembra dos filmes do Zorro? Lembro, pô. É, ué, porque ele tem a mesma Ele é a roupa, representação mesma do Zorro vibezinha, total. Top demais. Interessante, cara. Da né, hora, mano, da isso aí, hora. né? É, não, o E Oda ele brinca parece o bastante com as Drácula paradas. também. Drácula, tudo que é Drácula e Mihawk. Drácula e Mihawk, é. Tanto que a galera De? hypava. Drácula de... Olha, já Tanto que a começou. galera hypava dele. E o Bug? O Bug D? Será que ele é? Bug D? Será que ele é? Cara, Bug D Clown? tipo, é porque a gente não sabe de onde é que surgiu o Bug, né? Ninguém sabe, né? Porque o Shanks a gente sabe que foi resgatado em... Olha só que Baú, louco, olha só que né? louco. Tem uma teoria muito boa disso. Boa. Tem uma teoria muito boa disso, porque o Shanks a gente viu que foi encontrado lá em God Valley, né? Quando o Garp e o Roger se aliaram contra os Rocks. Uhum. Tava lá um baú com a criança dentro. E aí depois a gente viu que parece que ele realmente pertence a uma família nobre. Nobre. Beleza. E aí a gente se pergunta, e aí o Bug? Onde é que entra nessa história toda? Porque ele também entrou no bando do Roger. Quando é que ele entrou? Será que foi na mesma época quando só tinha 1 ano de idade? Ou mais ou menos, né? Tem que lembrar a idade aqui deles. Poderia ser o caso do Bug. Na verdade, ao invés dele vir de uma família nobre, por exemplo, ou de uma família dos D, dele vir de uma família de pessoas que foram escravizadas pela família do Shanks.